de incrível está prestes a acontecer. Quando esta sala vazia, fria e sem nada se transformar no meu estúdio maravilhoso de podcast, onde eu gravo o meu gente que é mais gente. E por isso vou montar peça a peça, chatice a chatice, cabo a cabo, e eu detesto cabos. Se há coisa que eu detesto são cabos. Obviamente, quando idealizei o podcast, a primeira coisa que tinha que pensar é onde é que eu vou gravar, qual é o espaço que eu vou usar no podcast. Pode ser qualquer espaço, obviamente, quanto mais espetacular for o sítio, melhor. Ou na mesa. Já tenho mesa, já tenho a minha cadeira, bem confortável, que é essencial para ter uma boa conversa. E como isto é um podcast, não é um monólogo, tem que haver pelo menos um convidado, tem que haver pelo menos mais uma cadeira. Siga! E agora começa o verdadeiro desafio, porque falar em podcast é falar em cabos, cabos e cabos. Isso é a coisa que eu detesto, são cabos. Não existe equipamento certo, nem equipamento errado, existe aquilo que nós temos. Isso é o principal de tudo, e a coisa fixe da vida é começar com aquilo que está e não ter esse complexo. O braço do primeiro microfone. E atenção, porque o microfone bom para falar não é necessariamente o microfone bom para cantar e vice-versa. Uma pessoa fica cansada antes de começar a fazer o podcast. O meu estúdio de podcast tem microfones, neste caso microfones Phantom Power. Tem que ter um computador, eu até tenho dois, um computador para a imagem, um computador para o som, é a opção minha, pode ser só um. Uma placa de som que dá para 1, 2, 3, até 12 microfones, ou seja, dá para 12 convidados, e uma carga de sede. Como eu gosto de captar emoções bem fortes do convidado, tenho uma câmera a apontar para ele, tenho uma câmera também a apontar para mim, que também gosto de manifestar muito as expressões, tudo aquilo que se sente numa boa conversa de podcast. E tenho aqui esta que vai captar todo o ambiente. Aqui é só imagem, gosto de ter outro computador só para o som, e o som é tratado à parte, não é obrigatório, mas eu gosto de tratar o som à parte, a imagem à parte, junto as duas coisas no final. É assim que eu gosto, é assim que eu acho que fica mais profissional para quem me vê, ver aqui um trabalho 5 estrelas. Se um podcast tem convidados, para ter convidados tem que se ver os convidados, e para isso tem que haver luz. Pode-se meter luz à parte, que também temos, mas gosto desta, simples. Tem sido uma aventura desafiante, perceber de computadores, perceber de som, ligações, cabos, microfones, material, mas tudo se faz. Eu tenho a vantagem de, como sou músico, há muitos anos que trabalho aqui com algumas coisas parecidas a estas, mas o desafio maior é meter tudo a trabalhar e efetivamente que se passe a mensagem do que é que nós queremos com um podcast. Houve tempos em que não tinha 3 câmaras, gravava com 2, e se houvesse tempos em que não tivesse 2 câmaras, gravava com uma. Grava-se com o que se tem. Houve tempos em que fazia a montagem toda do podcast depois de gravar. Agora ela é feita toda no ato da gravação. Uma dica que me poupa horas e horas e horas de trabalho. Tudo isto se faz com a ajuda de alguém. Aqui um dos inimigos do podcast é o tempo. Quanto mais tempo nós estamos dedicados ao podcast, menos tempo temos para outras coisas. Por isso ter alguém que se ocupa de forma direta, trabalhar logo as câmaras na altura é fenomenal. Quanto melhor acústica tiver a minha sala, mais espetacular é o som, mais quente é a voz, menos trabalho tenho no fim em tratar o som, porque um dos inimigos do podcast é o eco. Eco.
E o meu principal propósito quando faço um podcast é obviamente conhecer pessoas. Falar com pessoas, saber o que é que as pessoas pensam, o que é que elas fizeram, como é que elas fizeram, de uma forma mais profunda do que o normal. Falamos de medos, falamos de raiva, falamos de momentos de alegria, falamos de valores. Na realidade, o mais fácil ainda é aquilo que parecia mais difícil, a parte técnica, os cabos dos programas. O mais difícil é que a conversa seja uma boa conversa. O mais difícil é que o podcast valha a pena. O mais difícil é que quem está aí desse lado a ouvir e a ver os podcasts, que eles valham a pena. E é meter mãos à obra, dar um nome ao podcast, convidar gente para o podcast. A maior conclusão que tiro desta reflexão é que nada se faz sem trabalho, nada se faz sem aprender, que no fim tudo vale a pena quando nós queremos realmente fazer coisas e fazer com que as coisas passem da teoria para a prática. E foi assim que, sem medos, dando para a frente, passo a passo, já trouxe aqui mais de 25 pessoas, 25 histórias, em episódios incríveis de um podcast que tem como nome Gente que Ama a Gente, e o resultado tem sido fabulástico.